A maioria das pessoas acha que não muda de vida porque não sabe o que fazer. Mas a verdade é que na maioria das vezes ela sabe, só não sustenta, decide e volta, escolhe e negocia. E assim, a vida não muda, ela se repete. Hoje vamos falar sobre isso. Por que você não sai do lugar, mesmo sabendo exatamente o que precisa fazer? E aí, pessoal, nós queremos convidar vocês para curtir, comentar, compartilhar os nossos vídeos, tanto no Instagram quanto no YouTube. Comentem aqui à vontade, deixem suas dúvidas, suas sugestões, que nós vamos responder. E espero que vocês gostem desse novo episódio. Bom, meninas, falei aqui no começo, né? Que a gente vai falar o que precisa fazer para sair desse lugar. E hoje a gente vai focar no poder da decisão. O que vocês têm a dizer sobre isso na experiência de vida de vocês mesmas? Como que tomar uma decisão e, a partir daí, direcionar os seus caminhos influenciam nesse processo de fazer a vida fluir? Eu acho que eu vou falar 3 letras, né? PDA. Perceber, decidir, agir. Pode ir, ou Dai. Só deu o gancho do PDA. Então, eu ia começar falando que a gente tem uma conversa fiada, né? Que se mantém na vida da gente quase sempre, durante muito tempo. E a gente tem que se policiar para sair dessa conversa fiada, que tô passando por uma situação e o que eu vou fazer? Não sei o que eu vou fazer com isso aqui. E a grande verdade é que muitas das vezes a gente sabe. A gente percebe e às vezes até decide, mas a gente não faz nada. Não age. E aí realmente a gente fica naquele ciclo de se vitimizando, e a gente já falou sobre isso, que não deixa de ser uma vitimização. Você se coloca nesse lugar de não sei o que fazer. Como se você fosse uma criança de 5, de 10 anos de idade que realmente não tem o que fazer e não tenha como buscar hipóteses para resolver aquele problema. E você fica nesse lugar ali, sei lá, por quanto tempo. Ou pelo menos até, por muito tempo, ou pelo menos até você cair na real de que você realmente precisa agir. De que maneira? Como eu vou sair desse lugar e parar com esse discurso, né? De fato, não é fácil. Porque a gente se mantém com esse discurso, porque ele alimenta em nós os nossos padrões, tudo aquilo que a gente sabe, tudo aquilo que a gente aprendeu, e que a gente às vezes não entende porque a gente está repetindo, mas é ali que a gente se mantém, né? Eu diria que o decidir passa pelo querer, né? Aí tá no desejo. Então, eu quero, que é diferente de fazer acontecer. Então, querer, todo mundo quer. Decidir, agir, sustentar que é o ponto, né? Sim. Então, a gente não muda quando a gente cansa. A gente muda quando a gente decide e age. E aí, é a partir dessa percepção, dessa decisão e desse fazer acontecer. Sim, as pessoas têm medo da decisão, né? Do novo, né? Sim, tem medo. Porque eu trouxe o querer, né? Eu quero enriquecer, eu quero emagrecer, eu quero um outro cargo, um outro nível. Mas o que você faz para chegar aonde você quer? Exatamente. Né? Porque muitas pessoas ficam na posição de ser salva, né? Tá passando por algum problema, igual a Dai falou, já fica ali se vitimizando e esperando alguém vir salvar. Se a pessoa não decidir e agir, as coisas não vão cair do céu. A pessoa tem que entender que ela é protagonista da própria vida. Ela tem que decidir e agir por ela mesma. Porque a vida percebe quando você tá ali se vitimizando, esperando alguém vir te salvar. E enquanto você ficar esperando alguém vir te salvar, a vida não vai te favorecer para você resolver os seus problemas. Aí quando você começa a agir, você começa a ver que eu tenho uma rapidez para resolver os meus problemas. O problema aparece, eu já fico maluca para poder resolver ele, porque passa mais rápido e na hora que eu assusto, é engraçado que às vezes você tem você tá com um monte de coisinha pendente, um monte de probleminha assim, que às vezes, por ser pequeno, você acaba postergando. Aí vem um problema grande, aí você vai lá e destrava ele. Na hora que você assusta, os pequenininhos vai destravando um atrás do outro, porque você agiu. Tudo que precisava era uma ação sua. Então, isso que... acho que foi Rose, né, que trouxe sobre a gente... Não foi Dai. A gente sabe o que precisa fazer, a gente só não faz. Aí fica no campo do querer ao invés de fazer acontecer. Esperando ser salva. Né? E aí que tá. Por que vocês acham que não... sabe o que precisa, mas não faz? Você não quer abrir mão. O que é que trava? Eu acredito que a gente não quer abrir mão ali. Porque quando você decide, você tá abandonando uma coisa. Você traz uma nova, mas você abandona alguma coisa. Então, toda decisão, ela tem um abandono. Tô deixando pra trás o quê? Então, geralmente, quando você trava no decidir, eu não quero deixar pra trás isso ou aquilo.
O que você não quer deixar? Mas aí eu acredito que não teve decisão. Então, mas no momento que você pensa em vou fazer, você reconhece que você tá deixando alguma coisa pra trás. Sim. Por isso que você não decide. Por isso que que você não entre vai, por isso você que não entre age, decidir né? e agir existe um gap. Uhum. Que tá justamente, estou disposta a fazer o que é preciso? Estou disposta a agir? Porque nesse agir, eu vou Uhum. deixar para trás o velho para abrir espaço para o novo. Isso independente da decisão que você está tomando, né? Sim. Seja em relação ao que for. Uhum. Então, entre decidir e agir, tem essa disposição para fazer o que precisa ser feito. E entender também quais as ações que você vai precisar fazer para sair desse lugar e alcançar esse objetivo. Então, precisa ter muito bem delineado. Eu estou tomando uma decisão baseado em quê? É consciente ou será que é inconsciente? Eu também preciso olhar para isso. E aí, se é consciente, o que eu vou deixar para trás para eu poder ir em busca do objetivo que essa decisão vai acarretar? Estou disposta a deixar para trás? Porque tem que entender esse processo, né? Muitas vezes a gente procrastina e não sai do lugar, continua nesse ciclo, mesmo sabendo o que precisa fazer, porque não está disposto a deixar. Há um preço, né? Que às vezes a gente não quer pagar. E aí, se você não quer pagar, não adianta ficar ali reclamando da situação também, que não vai adiantar, né? Tem que reconhecer e ser o mais lúcido possível e falar assim, há um preço que eu não quero pagar e eu quero me manter aqui. Aí, e tá tudo bem. E aí cada um o certo é com o esquecer, seu. né? Então esquece, não fica lamentando, não reclama, é porque sobre você não quis. isso. Exatamente, é sobre isso. Me fez pensar também no novo, né? Porque ir para esse próximo nível, né? Essa decisão, o próximo passo, tem a ver com o novo que muitas vezes a gente não conhece. Então, ficar no confortável acaba sendo mais fácil, o medo do desconhecido. E aí, uma nova referência, uma nova postura, novos ambientes, novas pessoas. E a gente precisa estar realmente disposto a renunciar uma versão que já não vai caber nesse próximo E aí você traz um lugar. ponto importante, é o que eu conheço e é o cômodo. E nós já falamos como que o cérebro entende isso. O cérebro entende os comandos que você manda. Então, se você manda para ele, mesmo que inconsciente, comandos que vão te manter no mesmo lugar, e você conscientemente não tem essa disposição de fazer o que precisa ser feito para mudar isso, para assumir uma nova postura, para quebrar um padrão, então acaba travando nesse ponto. Porque você tem que estar disposto a agir, disposto a sustentar, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o sustentar também, porque é decidir, agir e sustentar. Porque não é apenas uma ação que você vai fazer. Essa ação vai demandar outra, que vai demandar outra. E é um ciclo de crescimento e de evolução que você precisa estar disposta, né? E eu acredito muito também que, em alguns casos, não são todos, porque creio que tem muito da procrastinação mesmo, como a Rose disse, mas em alguns casos as pessoas precisam de procurar um especialista, um terapeuta, porque às vezes a pessoa está ali na criança ferida. E aí ela precisa agir, ela não consegue agir porque ela está esperando ser salva, ela esperou a vida inteira alguém que ajudasse, então entra no papel da criança ferida. E aí, infelizmente, é só com terapia. Felizmente tem a terapia, né? Aí é muita terapia para poder sair desse lugar. É interessante que quando a gente fala de decisão, eu aprendi de forma que inicialmente para mim pareceu chocante, que foi a primeira sensação que eu tive quando eu ouvi, mas que decidir é melhor do que não fazer nada, ainda que você decida de forma equivocada. Isso pra mim bateu muito forte, porque você pensa, e aí é brilhante, porque te incentiva a dar o passo. E geralmente quando a gente fica inerte com medo de dar errado, a gente realmente não faz e não rompe. Mas se a gente assume esse risco de vou fazer, pode ser que não dê certo, mas energeticamente eu entendo que as coisas vão se movimentando. É melhor decidir errado do que não decidir. E outra frase também que conecta com isso é que não decidir também é uma decisão. Claro, não decidir também exatamente. Eu decido ficar no mesmo lugar. Não quero tomar essa decisão com relação a isso, porque aqui tá bom.
Exatamente. E aí, o que acontece? Quando a gente para pra pensar, a grande verdade, eu acho que no fundo, é claro que tem parâmetros que a gente analisa antes de tomar uma determinada decisão, mas eu acho que no fundo ninguém tem como ter 100% de certeza. Não tem. Por mais metódica que pareça aquela decisão, e eu pensei nisso, e eu fui por esse caminho, e não, é essa. Às vezes pode não ser. E aí o sustentar, talvez ele dependa. Ele inicialmente vai sim se sustentar. Mas depois também talvez a gente pense que vou ter que tomar uma outra decisão. E vou ter que sustentar um outro caminho, que é diferente daquele. Mas é claro que a sustentação é ultra importante na decisão que você tomou. Vou me sustentar aqui. No caminho, vi que preciso mudar? Tá tudo bem mudar. Tá tudo bem Você recalcular. saiu do lugar, né? Exatamente. Você saiu do lugar e você sustenta essa postura, né? De buscar algo novo, de buscar romper, seja no que for, né? Eu ia dizer que tá tudo bem recalcular a rota. E o Sim. importante nessa decisão é saber onde eu quero chegar. Sim. Qual é o objetivo, né? Eu preciso me guiar por onde eu quero chegar, se vai ser por um lado, se vai ser por outro, e aí a gente vai vendo, vai construindo isso, Vai né? construindo no caminho, né? Porque isso também faz parte do sustentar. Sustentar é saber onde eu quero chegar e fazer aquilo acontecer. E eu vou cair, vou levantar, vou calcular, vou arriscar, vou acertar e errar e tá tudo bem. Contanto que eu persista. esteja sustentando a decisão Até que você tomou. Até que o difícil fique fácil, né? Mudar de hábito é fazer com que aquilo se torne um padrão, um novo padrão. E aí, quando você traz a criança ferida, a gente já falou muito de autoconhecimento, é olhar para... Eu preciso ainda assim estar focada e ter um objetivo. O obstáculo no meio do caminho me mostra onde que eu tô travando, que eu não tô assumindo essa nova postura, essa nova... né, esse novo jeito que eu preciso ser para alcançar esse lugar, e é fazer as pazes com esse passado. Não dá, até porque o nosso próximo nível não vai caber quem a gente foi, Exatamente. e nem quem a gente é, porque senão a gente não estava querendo algo mais. Então eu preciso começar a fazer agora para chegar, né, lá na frente. Eu preciso estar com esse sonho vivo, né? Eu preciso estar com esse desejo de querer ser melhor, de evoluir, e a gente está aqui para isso. Sim, eu tava aqui pensando que quando a gente está habituado a um lugar, seja ele em que área da nossa vida for, e a gente pensa nessa perspectiva de romper naquilo ali, o quanto muitas vezes a gente pensa em fazer e fala, só mais um pouquinho? Deixa eu ficar mais um pouquinho aqui. Mas eu sinto que quando você vê, às vezes você não viu ainda, mas quando você vê e você finge que se faz de trouxa e fala assim... Agora não. Não quero olhar para Eu já vi isso aqui, mas agora, nesse momento, não vou. Eu sinto que as coisas, elas acontecem de uma forma até que talvez fique insuportável. E quanto mais você se mantém ali depois que você viu, mais difícil é de você conseguir romper se você nada fizer. E aquilo mais vai te incomodando e você vai ficando naquele limbo. O limbo, não decidir... É esse lugar do limbo que a gente fala. Sim. Você não fez nada, você tá ali, tipo... O limbo é um lugar horrível. Porque você não toma a decisão que sim e nem toma uma decisão que não. Você tá ali na dúvida. Tipo, sei que tem algo pra fazer aqui, mas tô fazendo o quê? Nada. Você tá num limbo ali que a sensação que se tem, parece que a sua vida tá travada. O limbo te dá essa sensação de uma vida travada. De não tô fazendo nada. A gente se sabota, né? Muito. A gente se sabota pra ficar nesse lugar, porque aí não dá resultado. A falta de resultado justifica esse não avanço, vamos dizer assim. E aí a gente começa a aprender a negociar, que também vira um hábito. Um conforto, né? É um conforto ali. Mesmo, né? E é um modo de sobrevivência, né? Aí a gente habitua a ficar ali, não vai dar certo, não é pra mim, e aí a gente não faz o que precisa ser feito. Não faz o que precisa. Não sustenta real o nosso desejo, a decisão. E isso é bíblico, né? Deus odeia o morno. Ou você é quente ou você é frio. Você tem que tomar uma decisão, independente de que lado que é. Em cima do muro não vai rolar, não. Sai daí. Não dá. Não dá pra ser morno. É quente ou é frio. É verdade. E tem que estar realmente disposto, né? A abrir mão e a perder. Sim. A gente precisa buscar, assim, eu acredito que é uma construção diária que não é fácil, mas eu acho que é uma coisa que eu sou muito a favor, da gente buscar uma coerência
né, na vida, nos seus atos, naquilo que você começa a entender e começa a praticar, o quanto eu tenho estado coerente com aquilo que eu acredito que é o ideal, né? Não só olhar e bater palma para o que está acontecendo na vida do outro e dizer, olha lá, fulano está se desenvolvendo, fulano consegue fazer, mas poxa, e você? Será que você é coerente? Você tem sido coerente com essa vida que você quer? Por que para o outro é tão fácil e parece tão fácil? Exatamente. E para você parece tão difícil, né? A grande verdade é que a nossa diferença pro outro é só que ele decidiu. Muitas vezes. E às ele vezes foi a atrás. gente fala, aquela pessoa teve coragem de fazer o que eu não consigo, que eu não tenho coragem. Mas aí, qual a distância entre o medo e a coragem? O que você tá Qual é a tentando? distância? Por que ela teve coragem? Mas será que o medo é ausência de coragem? O medo é ausência de coragem? Pode ser. Ou ela só decidiu e agiu Mesmo com medo. mesmo com mesmo medo? com medo. Então, o medo pode Porque ser falta de coragem. quem a gente acha que fez porque teve coragem, algum medo, em algum momento ela teve também. Sim. É, porque medo é questão de sobrevivência. Então, Todo mundo sente o medo. A então questão é se- você não deixar o medo te paralisar. O que você faz com Exato. isso? Então, se eu e você, por exemplo, temos o mesmo desejo, sei lá, de fazer uma viagem internacional para Vamos, determinado que dia? lugar. Uhum. Temos o mesmo desejo. Mas aí você vai procurar o que eu preciso fazer para conseguir alcançar a minha viagem. E aí você vai procurar. Eu não, eu tenho o desejo. Uhum. Ai, mas é tão difícil para mim. Ai, mas eu não vou conseguir. Ai, mas é muito dinheiro. Uhum. Eu não fiz nada. Nada. Você nem descobriu que é pouco dinheiro. Na hora que Você nem você descobriu que piscar, o eu orçamento é quero- pouco eu dinheiro. só Porque na hora que ela piscar, eu só fui. Entende? Então, é o mesmo desejo. Só que você agiu. Sim. Como que eu faço? Será que eu consigo milhas? Será que eu consigo dividir? Uhum. Será que eu consigo um extra? É, O que eu preciso fazer? Essa questão Enquanto que... eu fiquei só na lamentação. Essa questão que a Rose falou é muito real, né? Eu fui pro Chile sozinha e eu fiquei com muito medo, porque eu falei, caramba, e agora? Mas eu enfiei o medo no bolso e falei, eu não sou quadrada, eu vou me virar. Se virar, Aline, você não é quadrada? Minha mãe falava, né? Minha mãe fala, né? Quem tem boca vai a Roma. Uhum. Pergunta, celular tá aí, coloca tradutor. Uhum. Não pode ter... O medo não pode te paralisar. Foi eu e o medo. Quando eu Ele voltei, eu sempre fiquei vai felizona. existir. É igual quando eu pulei de Faz paraquedas do parte, avião, gente. Você acha que eu não tava com medo? Não, eu tava morrendo de medo. Mas depois que eu pulei, foi maravilhoso. Parecia que eu tinha nascido de novo. Falei, caramba, eu quero mais. Eu tenho certeza que se eu for Até- de novo, eu vou sentir medo de novo. Lógico. Você falou de que pulou de paraquedas e eu tava ouvindo falar sobre um experimento com pessoas justamente sobre pular de paraquedas. Uhum. Grupo de pessoas que tinham vontade de pular de paraquedas. Só que eles foram separados. Os que tiveram coragem para pular e outros que fizeram uma simulação. A mesma sensação. Foi mapeado o cérebro deles. A sensação foi a mesma. Uhum. Só Foi que incrível. esse experimento grupo foi pulou. incrível. Esse grupo não pulou. Uhum. Sentiu a mesma coisa, mas não viveu a experiência. viveu. Uhum. Então, qual a diferença? Por que não teve a coragem de pular? É isso. É interessante que esses dias eu encontrei com... Só um minutinho, Manu, apagou a luz aqui, não apagou? Alguma coisa apagou. Pode seguir? Então, vamos lá. Cortei, fechou. Voltou. Foi. É interessante que outro dia eu encontrei com um professor, da minha época de faculdade. Eu formei ano passado, né, no caso, mas... 22 encontrei aninhos, com né, ele. mana? Eu encontrei com ele, ele ainda se lembrava de mim, apesar de eu ter formado agora. Inesquecível você. filha. E aí, é porque eu era amiga da esposa. Então, ele se lembrava. Ele, além de professor, ele era coordenador da faculdade. E ele E se ela, muito lembrava... esperta, fez amizade com a esposa. Exatamente. É isso, gente. Ó, Gostei. fica a dica. Nem eu sabia que eu tinha sido tão inteligente. Aí, tá Desenrolou. Faça contato. Pois é, faça contato. E eu encontrei com ele na Justiça do Trabalho, eu tava aguardando uma audiência, encontrei com ele, e aí, como é que tá? Tudo bem? Aí eu falei, pô, tudo bem? Ele, pô, às vezes eu vejo uns cortinhos lá do podcast. Eu falei, pô, que legal e tal. Aí eu falei, por que você faz um podcast? Ele é advogado, muito bem relacionado. Ele, eu tava pensando, mas eu nunca dei muito certo pra essas coisas. Eu falei, poxa, mas tem que começar. Ele, tem que ser meio sem vergonha. Aí na hora que ele falou, Te chamou de sem eu vergonha. vi que ele
Tipo assim, O que foi que eu falei? que foi que eu falei? Eu olhei pra cara dele e falei, exatamente. Tem que ser sem vergonha. E eu deixei ele super à vontade, porque é sobre isso. gente, qual Você o não problema? pode ter vergonha. O que essas 4 pessoas estavam fazendo numa cafeteria? E aí uma doida olhou pra outra maluca que falou assim, e aí, vamos fazer, tem tudo a ver. Bora, Que bora. vergonha que nós temos aqui? Nenhuma vergonha. E é sobre isso. E não importa se pra uma pessoa é interessante e pra outra não faz sentido algum, mas pra nós faz todo sentido e nós não temos vergonha de fazer isso aqui e decidimos fazer, né? Pra quem faz sentido, não vale a pena parar só por causa da vergonha, ou por causa do medo, ou por causa de qualquer outra desculpa. Exatamente, Vai, exatamente. apesar do medo, vai, apesar da vergonha, Isso, a vai, vida mas vai. acontece depois do medo. E talvez a gente Isso. esteja perdendo a vergonha e enfrentando o nosso medo. Exatamente. Porque Isso que as no pessoas- início a gente morria de vergonha. Aham, e é isso que as pessoas precisam saber, né? Porque fica parecendo que tá tudo muito fácil aqui. Todo mundo fala com facilidade, a gente ri, brinca. Pois é. Como diz a Flavinha, eu apareci. Primeiro a gente falei. começa, depois a gente melhora. É Pois igual é. a amiga da Rose falou com ela, a Lorena, né? Quando ela me conheceu pessoalmente, ela... Nossa, Aline, mas você é muito diferente do podcast. Você tem que ser assim no podcast. Eu, assim como? Assim, descontraída, não sei o que lá. Eu, tá bom. Pois é. Ainda não aprendi a ser assim na frente da câmera, não, mas um dia eu vou aprender. Ah, mas você já se soltou. Mas Já. então, mas é É um mas faz processo. sentido. É um processo e vai melhorando cada vez mais. É interessante, pessoal, Ou que a gente tá piorando, aqui né? falando, né, nas câmeras, mas a gente tem a Manu que tá ali atrás das câmeras e ela fez uma percepção do como era, né, como cada uma transparecia. E é engraçadíssimo, porque as pessoas pensam da gente coisas que a gente nem não imagina. imagina. Alguns mais, outros menos. Por exemplo, eu tô super acostumada a pessoa me falar que eu tenho cara de brava. Então, super acostumada. Essa semana falou outro numa audiência. A pessoa chegou e falou, nossa, eu gostei que você tava ali, porque eu já sabia que você ia fazer não sei o que com outra empresa com essa sua cara de brava. Eu falei, nossa, e olha que meu Botox tenta ficar em dia pra não ficar com tão cara de brava. Mas as pessoas têm essa percepção. E acontece, né? E é normal. E a distância entre a percepção que a pessoa tem de você e quem realmente você é gigantesca. É gigantesca, Exatamente. E já verdade. pensou se você fosse importar com que cada pessoa que você conhece pensa sobre você? Nossa. Deixar de Jesus aparecer. amado. Porque você Deixar vai de ser uma aparecer. pessoa diferente pra cada uma delas. Aham. Preocupada Então, com o que o outro É vai a certeza pensar. de quem você é e o que você quer na sua vida. Suas decisões têm que ser de acordo com quem você é e o que você deseja viver, Sim. né? Esse é o ponto de partida. E um conselho que eu dou, né, é não julgar o livro pela capa, porque a Manu falou que eu tinha cara de quê, Manu? Patricinha. Pois Patricinha, metida e riquinha. Eu não sou rica, eu não sou patricinha nem metida. Aí hoje ela me ama, eu só irmãzinha dela. Ela deu a oportunidade de me conhecer, ela se deu a oportunidade de me conhecer, de nos conhecer melhor. Verdade. Então, é de fato não julgar o livro pela capa. E é interessante a gente trazer o nosso exemplo aqui, que retrata muito bem o que a gente está falando, né? Sobre decidir Sim. ser melhor, ocupar um outro nível. E o que a gente está fazendo é mudar o nosso padrão, sustentando a nossa decisão. Perfeito. Seja começar por aparecer, que Perfeito. seja a gente se desafiar, Uhum. que seja abrir mão, né, de coisas que já não cabem, de pessoas que já não servem, de lugares que já não acrescentam. É isso que a gente está fazendo aqui. E é interessante que essa decisão parece que ela só impacta o podcast. A decisão de fazer o podcast. Mas a grande verdade é que essa decisão, ela interfere em diversas outras coisas na nossa vida. Às vezes eu olho pra mim e falo assim, meu Deus do céu, eu faço até um podcast. O que eu... Eu tava tomando um café com as amigas e do nada uma falou do podcast e eu fui. O que mais eu não posso fazer? Eu bloqueio pessoas no WhatsApp por meses. O que mais eu posso fazer? Eu sou incrível. Então a gente tem que entender que isso impacta diversas coisas, Com né? E aí você me fez lembrar de algo muito importante a respeito da decisão. Quando a gente realmente decide, aqui dentro, internamente, o universo já vai entender. O seu cérebro e o universo já vai entender. E aí, por isso que vão acontecer situações que vão fazer com que você haja ou não. Uhum. Porque as situações que vão acontecendo na sua vida vão em direção ao que você decidiu que você quer. Uhum. Só que o que vai determinar se você vai alcançar é qual a decisão ou a ação que você vai ter em cada acontecimento da sua vida. E o quanto você sustenta, Então, que foi o que você falou. Isso, o universo entendeu o que você quer, você decidiu. E aí ele vai mandar situações para você agir, para ir em direção ao que você decidiu. Sim. Só que você agiu ou você decidiu permanecer no mesmo lugar?
né? E aí Então, essa é a diferença aí. É que Decidir. me Vem fez situações. pensar, Aí eu exato, me preciso fez agir. pensar que essas situações, elas vêm primeiro para testar se a gente está realmente disposta a avançar, porque ali vem uma situação como desafio, né? Enquanto esse desafio aparece, eu paro no primeiro, ou eu encaro esse desafio como treino para poder me fortalecer e continuar me preparando e melhorando para mudar o meu jeito, né, a minha forma, ou me melhorar aí no caminho. Então, são situações E nessa linha de necessárias. raciocínio também, vale lembrar, já que a gente está contando um pouco do podcast também, vale lembrar que a gente iniciou o projeto do podcast em junho. O podcast tinha outro nome, outro formato, outro tudo, e não deu certo. Nós tínhamos 1000 motivos para desistir, nós não desistimos, nós sustentamos e nós fomos a trancos e barrancos. E quando que foi mesmo que a gente iniciou? Novembro. Olha, de junho a novembro, o espaço de tempo que deu pra gente desistir. E as coisas E a foram gente não acontecendo. desistiu. A gente falou, não, a situações gente foram vai, chegando. pronto, acabou. A gente decidiu sustentar. Exatamente. Esse é o ponto, né? E agimos, fizemos o que era preciso. Estudamos as formas da gente fazer, as condições, tentamos de outra forma, não funcionou. Até a gente encontrar o estúdio e dar tudo certo pra gente realmente iniciar. Então, poderíamos ter desistido, mas continuamos agindo em direção ao que a gente decidiu fazer. E hoje a gente E tá sustenta, acontecendo. porque a Dai tava viajando um dia desse, ia ter gravação, voltou antes da viagem, né? A Rose, da mesma forma, você tava o quê? No China? Foi no dia. Aniversário da... Foi você, não? Eu também voltei antes. Eu estava em Recife, eu tive que voltar para poder fazer gravação. Você também estava viajando. Da última viagem. Eu A tava Rose emendou uma viagem na outra. Ela veio, gravou e voltou, viajou de novo. Você tava no... Foi, agora Não em é? janeiro. Ela voltou no Isso mesmo aí. dia, né? Foi. Chegou, teve um dia cheio, teve gravação. Exatamente. Então, assim, são muitas coisas que a gente abre mão para poder estar aqui, para poder sustentar a nossa decisão. E poderia abrir mão da gravação. Gente, eu tô cansada hoje, ou eu não vou voltar Hoje de seria um dia que eu queria Hoje muito seria ir um para casa dia. dormir. E é interessante que a gente precisa falar aqui também sobre a questão da decisão, é que quando o primeiro formato não deu certo, assim, escolhemos não nos manter naquele formato, a decisão de manter a ideia fez com que nós conseguíssemos coisas muito melhores Extraordinárias. do que eram antes. Sim. Até patrocinadores. Até patrocinadores. Então, assim, isso também é importante as pessoas saberem. Que Com quando você se certeza. mantém no propósito, não deu por esse caminho. Qual o outro caminho? É isso. A gente Né? falou no começo. E a coisa flui. Sim, a coisa flui. A gente sustentou a decisão, conseguimos coisas muito melhores e as coisas fluíram, sem dúvida. Estamos aqui na segunda temporada já, quase indo pra terceira. Caminhando pra Caminhando pra Pezinho na terceira. Pezinho na terceira, exatamente. Maravilha. A sua vida não muda quando você decide. Ela muda quando você sustenta. Mesmo nos dias em que é mais difícil. Decidir abre caminhos. Sustentar constrói a vida. Curta, comente, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações e não esqueçam de seguir as nossas redes sociais. E lembre-se que o café pode até esfriar. Inclusive, hoje, gente, esfriou, porque a Manu tá congelando aqui nesse ar. 12 graus, 12 graus, ó, o meu aqui também, não tem mais nada, ó. Congelou. Congeladinho. Mas o papo Nunca. Nunca.